Como ser mulher interfere no seu emagrecimento? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sara Pavarini e eu ensino mulheres a reprogramar a própria mente para emagrecer sem sofrimento, mesmo que elas já tenham tentado de tudo. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, tá, sobre a questão do ciclo menstrual, como cada fase pode interferir aí no teu processo de emagrecimento e também a questão do climatério e da menopausa, porque são fases da vida da mulher que faz com que ela se sinta diferente, faz com que ela tenha sintomas diferentes, que ative alguns gatilhos para essa mulher e aí, muitas vezes, ela se sabota no processo de emagrecimento por desconhecer esses sintomas. Então é exatamente isso que eu venho trazer aqui para vocês. Então, já curte esse vídeo, compartilha e ative os sininhos de notificação para estar sempre recebendo aí conteúdos exclusivos aqui para vocês. Então, quais são as fases, né? Se você, mulher, não conhece, vou te falar agora as fases do ciclo menstrual. Primeiro, a fase da menstruação, que dura ali entre 5, 7 até 10 dias, isso depende muito, né, de cada mulher, mas a fase menstrual é aquela fase que a mulher tem a perda de sangue, e nesse momento ela se sente, muitas vezes, né, muitas mulheres sentem dor, ou na região ali do abdômen, na lombar, então são dores físicas, muitas delas têm essas dores muito intensas. A mulher fica mais cansada, com energia mais baixa, então ela tem uma necessidade maior de descanso. Então nesse momento, o que eu recomendo para você é que você faça sim algumas atividades físicas, mas atividades físicas mais leves, mais tranquilas, que não tenham tanta intensidade, porque muitas vezes isso estimula ainda mais a liberação, né, do sangue ali. Então, naqueles primeiros dias, é sim interessante você fazer atividade física, mas uma atividade física um pouquinho mais leve. Precisa tomar muito cuidado com relação à alimentação, porque nesse período a mulher perde principalmente ferro por causa do sangramento. Então, é importante que ela inclua na alimentação uma maior quantidade de ferro, porque quando o nosso ferro está baixo, a gente se sente ainda mais desanimada, mais cansada, né? A mulher às vezes ela se levanta, sente aquela tontura, aquela fraqueza, isso muitas vezes vem da falta do ferro, né? Da diminuição ali do ferro. Então se você complementar, suplementar ferro aí na tua alimentação, melhora muito. Os alimentos que possuem ferro são carne vermelha, brócolis, esses vegetais de cor escura, de verde escuro, couve, brócolis, a própria beterraba, o fígado, que também traz muito ferro aí para você. Então é importante que você beba muita água, se hidrate bem e coma, de preferência, uma maior quantidade desses alimentos. E evitar o uso excessivo de sal também, porque o uso excessivo de sal, ele incha ainda mais, né? A gente fica mais inchada e quando você consome mais sódio, mais sal, você acaba inchando mais, tem aquela sensação de que está mais inchada. Depois da menstruação, começa a fase folicular, que é aquele momento que o nosso cérebro começa a produzir folículos, que são pequenas bolsinhas de líquido onde são produzidos os óvulos. É onde os óvulos começam a se desenvolver. Essa fase ela começa no primeiro dia da menstruação e se estende até o final da ovulação. E a duração desse período varia muito, tá? Não tem como a gente definir aqui um período. Nessa fase, depois que começa a finalizar ali o sangramento, a mulher começa a sentir que a energia vai aumentando, que a disposição vai melhorando. Então já sai daquele estado de cansaço, de dor, de falta de energia e começa a evoluir para um aumento gradual de energia e de disposição. O metabolismo da mulher começa a ficar um pouquinho mais acelerado e aí que ela pode introduzir exercícios físicos um pouquinho mais intensos, porque ela vai sentir que ela consegue, que ela pode. Então, né, se você tiver nesse período, logo após a menstruação, é interessante que você coloque exercícios físicos um pouquinho mais intensos, porque sim, você vai ter um maior desempenho para estar realizando essas atividades até o fim. A alimentação deve, né, continuar a ser uma alimentação bem equilibrada, bem diversificada, e nesse período, a mulher ela está mais suscetível à perda calórica. Então você perde um pouco mais de caloria, porque o teu metabolismo ele tá acelerando, né? Ele tá um pouquinho mais acelerado. Então a perda calórica é muito mais intensa nesse período. Então capricha aí no exercício físico e na alimentação equilibrada, porque nesse momento, com certeza, você vai emagrecer mais. Aí tem a fase ovulatória, né, em que o óvulo ele é liberado
começa a fazer aquela transição ali na trompa de Falópio até o útero. Isso ocorre geralmente lá no meio do ciclo. Nesse momento, o corpo está no auge da energia, tá? Quando a mulher ovula, ela se sente muito disposta, ela tem uma energia fora do normal, assim. É nesse momento que muitas vezes ela se sente muito mais motivada, com muito mais disposição para enfrentar qualquer coisa. Aí continua com os exercícios físicos mais intensos, mais dinâmicos, então dá para colocar, né, uma intensidade maior aí nos exercícios, aproveitar esse momento que a mulher está mais disposta e mais motivada. A boa alimentação deve continuar, uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação que te sacie e também maior hidratação. Então, quanto mais hidratação você colocar ali, melhor vai ser o funcionamento do teu corpo, maior a disposição. Tá? A próxima fase é a fase lútea. Ou seja, se aquele óvulo que foi liberado, ele não for fecundado, aí o corpo, ele novamente monta uma estratégia para fazer a preparação do útero novamente. Então vai começar a iniciar um novo processo de tentativa de gestação, né? Porque a menstruação tem essa finalidade, né? Esse ciclo menstrual tem essa finalidade. Então, quando não houve ali a fecundação, o corpo ele começa a se preparar novamente, né, o útero ali ele vai começar a ser preparado novamente. Isso tem uma duração de aproximadamente 14 dias, que é o finalzinho do ciclo ali para a próxima menstruação. É nesse momento, muitas vezes, que a energia começa a cair novamente, aquela fase pré-menstrual, ou seja, TPM, né, tá nessa fase aí. E é nessa fase super poderosa que você precisa ficar muito atenta. Nessa fase, muitas mulheres apresentam mudanças de humor, começam a ficar mais irritadiças, também o cansaço começa a aparecer, uma falta de energia começa a surgir, aumenta nesse momento a vontade de consumir certos alimentos, principalmente os carboidratos, os doces, né? A mulher ela busca isso por essa baixa da progesterona, por essa baixa de energia. Então, muitas vezes o gatilho da compulsão vem nesse momento e é nesse momento que você precisa estar muito atenta, né? Observar realmente aí os seus pensamentos, suas sensações para não sucumbir à compulsão alimentar. Nesse momento, você também tem que escolher exercícios mais moderados. Então, de exercícios mais intensos que estavam nas fases anteriores, começa a diminuir um pouquinho o ritmo, mas não para, tá? Porque o exercício físico, ele vai trazer a liberação de endorfina, de serotonina, que são hormônios que geram bem-estar. Então, se você para imediatamente de fazer exercício físico nesse momento, a chance de você comer é muito maior, tá? Então, só diminuir um pouquinho a intensidade, mas continue com a prática de exercício físico nessa fase. E prefira alimentos que geram maior saciedade. Então, por exemplo, sai dos carboidratos, porque o carboidrato você come e logo depois você tem uma necessidade muito grande de comer mais e mais, porque o carboidrato, o açúcar, ele é altamente absorvido. Ele é absorvido de uma forma muito rápida. Então a vontade de comer vem de novo e vem de novo. E a proteína, não. A proteína, ela demora para ser digerida, então a sensação de saciedade é muito maior. Então, por exemplo, derivados do leite, iogurte, ovos, carne, né? Isso gera uma saciedade e te nutre muito bem. Mas, Sara, e se eu passei dessa fase, eu tô naquela transição, né, de parar de menstruar ali e entrar na menopausa? Vamos falar sobre isso também. Quando a mulher começa lá pelos 45, 55 anos, ela começa a apresentar alguns sintomas de irregularidade desse ciclo menstrual, né? A menstruação vem em momentos que ela não esperava, ela às vezes sangra muito do que normalmente ela sangrava, ou começa a sangrar pouco, então começa a ficar bem irregular esse ciclo. Ou seja, ela está entrando no climatério, que é uma transição, né, do ciclo menstrual ativo ali para a menopausa. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a menopausa é a pausa menstrual depois de um ano. Então, depois que você ficou sem menstruar durante um ano, aí sim você está na menopausa, ok? Mas antes disso, muita coisa começa a rolar, muitos sintomas começam a aparecer. E um dos sintomas é essa irregularidade do ciclo menstrual. Então, quando a gente não sabe, não tem certeza ali do ciclo menstrual, né, da fase que você tá, como é que você vai saber o que tem que fazer e o que não tem que fazer? Eu vou falar agora aqui para vocês as alternativas que vocês podem ter
para não sabotar o teu processo de emagrecimento nesse período. Então, quais os sintomas mais comuns nessa fase do climatério? Os hormônios, eles vão diminuindo, né? Os hormônios femininos, eles começam a diminuir, e aí as mulheres começam a ter sensações de calores, né? Aqueles fogachos começam a aparecer. O metabolismo começa a cair, né? Aquela queima calórica que a gente tem normalmente começa a diminuir. Uma tendência maior a acumular aquela gordura abdominal também aumenta, intensifica. E também as questões do sono. As mulheres, elas têm o sono muito irregular. E a gente já sabe hoje, através de estudos científicos, que se você não tem uma noite de sono adequada, se você não tem um sono adequado, a chance de você engordar triplica. São esses sintomas que começam a aparecer quando a mulher começa a entrar nessa questão do climatério. Em termos emocionais, essa mulher começa a apresentar alguns sintomas também, como mudanças no humor. Ela fica mais irritadiça, mais sensível, tem vontade de chorar do nada. Então tudo é uma questão hormonal, de mudança hormonal aí. E essas mulheres, elas têm uma perda significativa de massa muscular, né, de músculo e massa óssea. Então, nesse momento, a mulher precisa estar muito atenta e intensificar um pouquinho os exercícios de força para melhorar, né, não perder tanta massa muscular, porque uma massa muscular adequada faz com que os hormônios funcionem de maneira adequada. Então, o que você não pode perder nessa fase é músculo. Então, mantenha aí o seu exercício físico, uma boa alimentação para que você mantenha essa massa muscular e, consequentemente, a massa óssea, para não ter problemas de osteoporose e osteopenia, tá bom? Então, superpoderosa, se você está, né, vivenciando, se você está numa fase aí em que você está vivenciando o ciclo menstrual, essas 4 fases, é importante entender o que acontece em cada uma delas, para você não remar contra o fluxo, né? Então imagina que você está nadando num rio e vai nadando contra o fluxo disso. Se você não entende como o rio funciona, como o fluxo funciona, você vai remar e não sair do lugar, ou seja, você não vai conseguir emagrecer nessas fases, porque você vai estar lutando contra o teu físico, contra o teu emocional ali naquela fase. Então saiba direitinho que cada fase pode, se você conhece realmente o que acontece, isso pode facilitar o teu processo de emagrecimento, tornando ele muito mais fácil, muito mais leve. A mesma coisa no climatério. É importante que eu fale aqui para você que se esses sintomas que eu te disse com relação ao climatério, à menopausa, se são muito intensos, né, porque tem mulheres que sofrem demais, o ideal é que você busque ajuda médica, busque ajuda profissional para diminuir um pouquinho esses sintomas, porque isso realmente pode sabotar o teu processo de emagrecimento. E outras coisas, né, que você pode fazer que te ajudam muito nessas fases da mulher é a meditação, né, ajudar você a silenciar, prestar atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos, nessa voz interna, porque ela vai mudando, de acordo com a fase menstrual e do climatério e da menopausa, essa voz ela vai mudando, ela vai te dando orientações, vai te pedindo para fazer algumas coisas, então que você continue observando essa voz e fazendo decisões, tomando decisões de acordo com aquilo que você deseja, não que seus hormônios estão dizendo para você fazer. E entender que também esses dados que eu trouxe aqui para vocês é um dado estatístico que acontece normalmente na vida da mulher, mas entenda que cada mulher é única, ok? Tem mulheres que eu conheço que não sentem nada, passam pelo climatério, pela menopausa e não tem nenhum tipo de sintoma. E tem mulheres que sofrem demais, precisam tomar, né, hormônios, precisam fazer tratamentos médicos. Então isso é muito individual. Então perceba aí no seu dia a dia os seus sintomas, as suas sensações. Você se autoconhecer nessas fases vai te ajudar muito no teu processo de emagrecimento. Então conta comigo nessa jornada de transformação aí do seu corpo e da sua vida de forma definitiva. Tchau, tchau!